E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo para você aqui no canal. Lembrando, você chegou aí, abriu o vídeo, não é inscrito, inscreva no nosso canal, aprenda um pouco sobre a Palavra de Deus, seja instruído através do Espírito Santo e que Deus te dê graça, te dê força para conhecer a cada vez mais Ele. Falando nisso, aqui que é um canal em que nós tratamos de assuntos concernentes à Palavra de Deus, eu estava olhando o cenário à nossa volta e sentindo a necessidade de estar frisando, como o apóstolo Paulo diz assim: eu não vos canso de falar a mesma coisa, porque é poder de Deus para as vossas vidas. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Olha, gente, existem coisas que não é que me deixa chocado, na verdade deixa mais revoltado. Uma delas é quando você vê pessoas pegarem a palavra de Deus e tentar de qualquer maneira adequar a sua vida, trazendo heresia. Eu confesso a vocês que eu vi uma pregação e se você de fato não tiver uma certa noção na palavra de Deus, existem coisas que você até acha natural. E no calor, você pode realmente concordar com muitos pregadores aí que têm realmente disseminado heresia. Eu vi um cara pregando, e não é o primeiro, dizendo o seguinte: a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí alguns vão falar assim: mas a Bíblia não contém a palavra de Deus. Só que a coisa piora. Ele veio dizendo o seguinte: olha, aqui na Bíblia tem coisas que o diabo fala, tem coisas que pessoas em pecado falaram. É mais ou menos você chegar e pegar a Bíblia e dizer o seguinte: olha, não foi Deus que fez a Bíblia. Ele abriu uma concessão para que o diabo colocasse também alguma coisa dele. Ele também abriu uma concessão para que as pessoas humanamente falassem pelo próprio Deus. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não pode ser feita e não foi criada por interpretação particular humana. Mas os homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, colocaram a palavra os escritos do próprio Deus. Deixa eu te fazer entender melhor isso, que de repente você fala: não, mas tem coisa para trazer confusão na sua mente, para não trazer confusão na sua mente. Porque você vê pessoas pregarem, que nem essa pregação que eu vi, o que você fala? Às vezes você abre uma concessão para pensar assim: não, mas é verdade, tem coisa aqui que Deus falou, mas tem uma parte aqui que é o diabo falando. Deixa eu te falar. Toda a Bíblia não tem momento nenhum que o diabo fala. A Bíblia, na verdade, ela relata o posicionamento de pessoas em pecado, o posicionamento de demônios, mas ali é o próprio Deus nos deixando, como diz o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, de quem são chegados os últimos dias. Então, na verdade, você precisa entender que é mais ou menos um livro que você conta a história de várias coisas. Só que quem escreveu foi você. E, na verdade, você compila ali toda a sua experiência, tudo aquilo que você acha necessário colocar no livro. No caso de Deus, ele é o autor, ele não é o autor da história somente.
ele simplesmente comanda a história e controla. Então, quando Pedro diz em 2 Pedro 1, acabamos de ler o texto, que a palavra de Deus ela não pode ser de maneira nenhuma de interpretação pessoal, humana. Por isso o apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual tem discernimento de tudo. Não é você humanamente querer interpretar a Bíblia, é o Espírito Santo que te esclarece. E quando o Espírito Santo te esclarece, acontece o que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 33. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, ele remetendo sobre a igreja e contando como deveria ser a ordem do culto, ele fala o quê? Deus não é Deus de confusão. Quando é o Espírito Santo interpretando, há uma paz no seu coração. Você não fica ocioso, você fala, entendi. Porque é o Espírito Santo que te dá o esclarecimento. Você está santificado e aí o Espírito Santo vai te dar o entendimento. Se você estiver em pecado, o Espírito Santo não vai te dar entendimento. Você vai buscar ter adequação da palavra de Deus ao pecado. E essas heresias têm sido disseminadas, e interessante que eu vi esse cara pregar isso, e ele estava no auditório de uma igreja, mais ou menos ali, eu tinha por baixo ali, no mínimo, umas 2.000 pessoas, e todos dando glória a Deus. Quando Oséias diz que temos que prosseguir e conhecer o Senhor, é sobre isso que Oséias está falando. Sobre eu e você realmente entender que é Deus. Eu e você precisamos, irmãos, entender que quando o conhecimento sobre Deus chega a nós, nós temos a possibilidade de olhar para coisas como essa e entender que a pregação que está sendo pregada é heresia errada. Por exemplo, tem um cara aqui no canal, que ele vem aqui no canal, ele diz que a Bíblia é um livro de conto, de mitologia. Ele não tem o Espírito Santo. Então, para ele, é essa forma. É normal. Agora, existem pessoas que até estão no nosso meio, só que eles querem fazer além daquilo que está. As pregações que mais impactaram pessoas ao longo da Bíblia e trouxeram quebrantamento foram pregações simples, quando não eram repetitivas. Quer ver? Jonas capítulo 1. Deus chama ele para ir a Nínive. Quando ele entra em Nínive, o que ele faz? Depois de passar pelo perrengue que passou. Arrependei-vos. Deus vai destruir a cidade. A vez todo mundo se converteu, todo mundo quebrantou. Inclusive teve jejum até os animais. Você entende como é que Jesus foi comer na casa de Zaqueu? Zaqueu agora, com a presença de Jesus, Jesus simplesmente só comeu. E começou a dialogar. Como os fariseus olharam e viram aquela ação como sendo algo errado, e Zaqueu compactuava com o erro, porque ele era ladrão, ele olhou e falou assim, olha, se os fariseus, penso, conjecturando, se os fariseus, eles acharam errado, significa que esse homem é o Salvador. E ele agora quebranta-se e diz, eu vou devolver se eu roubei alguém. Jesus fala para ele, hoje chegou a salvação na sua casa. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a função da palavra de Deus. É a transformação da nossa vida. E ela não contém a palavra de Deus, ela é do verbo ser o próprio Deus. Ali não tem como você dizer que alguma parte, algum versículo, é igual eu vejo pessoas, já vi pessoas dizer o seguinte, não, é por causa que na época, entendeu? Aí Deus deixou que fosse desse jeito. Eu entendo que teologicamente, quando você estuda geograficamente, ou de repente a linguagem e tal, isso tudo eu entendo. Só que há pessoas que passam e vão além. Eles colocam como se Deus se adequasse em certos comportamentos. Não, ali Deus, na verdade, está dando o relato dele sobre toda a humanidade, sobre tudo que ele criou. Salmo 19 diz bem claro isso. 1 Coríntios também diz sobre isso. Então eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e entender. E quando o apóstolo Paulo diz que ninguém se vos remova a face do vosso entendimento, eu quero dizer para você que você precisa ter convicção de fé. É por isso que em João capítulo 5, 39, Jesus fala assim, examinar as escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. E cuidas nela ter vida eterna. É a Bíblia que dá testemunho do próprio Jesus. Então, a Bíblia é a verdade do próprio Deus. Ela é apta para corrigir, para redarguir, para instruir o homem em toda boa obra. Ela não foi criada por interpretação de homem algum, mas o Espírito Santo utilizou homens santos para que viesse trazer à luz a humanidade tudo aquilo que o próprio Deus é. Então, muito cuidado com isso, meu irmão, porque essas coisas têm se avolumado e muitos estão confusos. E você sabe que tem um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. O que quer dizer com isso? Eu já quebrei o braço e você deve conhecer pessoas que quebraram algum membro do corpo. Quando você chega no hospital, que está quebrado o braço, a perna ou qualquer outra coisa, você tem que botar um gesso e tem que colocar no local certo, engessar do jeito certo, para que quando tirar o gesso, você continue utilizando aquele membro e não esteja torto aquilo que foi quebrado. Por quê? Porque se tiver torto ou engessou fora do lugar, depois de muito tempo, vai ter que quebrar para botar de novo no lugar. E aí, a dor é insuportável. É o que está acontecendo no nosso meio. Pessoas que aprendem errado sobre a palavra de Deus, quando elas começam a ser confrontadas com o certo, elas começam a ter dores. E aí elas começam a relutar. E aí elas preferem ficar no errado, no ensino errado, do que ter que sair da zona de conforto. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Foi o próprio Deus que deixou para mim e para você, para que pudéssemos ser perfeitos, instruídos em boas obras, transformados pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito cuidado, fique firme, fortifica na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue. Vamos conosco nessa jornada, nos ajude a crescer no canal. Lembrando, pela semana nós temos a live aí de segunda a sexta, 5 horas da tarde, vai ser o nosso convidado. Que Deus abençoe.